A questão do habitar é uma maneira de compreender como se configura uma rotina, uma sociedade. Não somente a residência em si, mas todo o contexto ao seu redor refletem nos comportamentos e dinâmicas sociais de determinado grupo. Dessa forma, os conjuntos habitacionais que ganharam força na primeira metade do século XX podem ser objeto de estudo para compreender aquele momento histórico. Nesse período, São Paulo se viu em uma situação de crescimento repentino, com trabalhadores que buscavam uma nova vida ao centro. Esse aumento exponencial exigiu uma manutenção da infraestrutura urbana. Em um contexto de embates sobre as maneiras de se enfrentar essas mudanças, surgiram diversos tipos de habitação, como estalagens, cortiços e vilas operárias. Nessa última categoria, se destaca a Vila Maria Zélia, como um conjunto habitacional popular que incorporou equipamentos urbanos junto às residências. A vila servia de lar para os trabalhadores da Companhia Nacional de Tecidos da Jutá. Além da moradia, eles contavam com escolas, creche, farmácia, igreja, entre outros. Tais equipamentos garantiam uma rotina para os habitantes daquele local, que iam além do limite de suas casas. Ainda que essa configuração seja destaque nesse tipo de conjunto, é necessário pontuar que naquele contexto havia um certo caráter impositivo por parte do empregador ao impor indiretamente uma maneira de se viver. Todo o contexto do trabalhador estava envolto nas configurações pensadas pela empresa. Dessa forma, havia uma espécie de influência sobre os moradores dentro e fora do seu local de trabalho. Ainda no contexto do século XX, o movimento modernista abordou a questão dos conjuntos habitacionais. Seguindo seus princípios, as casas populares poderiam ser produzidas em escala mais ampla, a partir da padronização construtiva. Dessa forma, ao invés de lotes individuais, poderiam ser produzidas habitações em série, que atenderiam uma quantidade maior de pessoas. A economia obtida na produção das casas poderia então ser direcionada para o investimento de equipamentos urbanos. Um dos exemplos que mais se destaca nesse tema é o Pedregulho, de Eduardo Reid. Projetado em 1947 e localizado no Rio de Janeiro, ele serviu de moradia para trabalhadores de baixa renda. Sua proposta era integrar a habitação e a cidade, através de diversos equipamentos urbanos. Essa forma de pensar traz uma nova dinâmica que redefine a relação entre casa e cidade, expandindo a vivência da pessoa para além do núcleo individual. Ainda que seja um dos mais lembrados como exemplo de conjunto de habitação, há outros projetos que trabalharam de forma similar, como um pontuado por Nabil Bonduque no livro Origens da Habitação Social no Brasil. Ele não é um projeto pontual, mas parte de todo um ciclo de propostas. A própria antecessora, Vila Maria Zélia, é um exemplo que já trazia algum desses aspectos, mas ainda há outros, como o Conjunto Residencial Japurá ou o Paço de Areia. Através desses exemplos, vemos que houveram diversos estudos sobre conjuntos residenciais. Entretanto, não tiveram tanta força para se consolidar. Isso pode ser consequência de diversos fatores. Haviam aqueles que defendiam o lote individual, por remeter a casa como local sagrado de refúgio. Além disso, esse modelo não precisava de tantos recursos públicos quando comparado a um conjunto. No final, não deixam de serem estudos interessantes para se ver a habitação no sentido coletivo interligado à cidade.